Há 15 anos atrás, nascia a ideia de construir corredores BRT no Rio de Janeiro, e junto nascia um movimento crítico à construção desses corredores, apoiados principalmente no argumento que a solução para os problemas de mobilidade nos eixos propostos deveria ser o metrô e não um corredor de ônibus de média capacidade. Entre esses críticos à época, eu. Principalmente em relação aos corredores Transcarioca e Transbrasil. A primeira pela sua alta demanda, a segunda por, a princípio, concorrer com o sistema de trens. Mas 15 anos se passaram. Transcarioca, Transoeste e Transolímpica estão aí, e já passaram por altos e baixos. A atual gestão de Eduardo Paes está se esforçando para corrigir erros do passado, alguns deles erros deles próprios na primeira gestão, com uma nova licitação para os serviços de BRT e fazendo investimentos para que o modal volte a funcionar com um mínimo de qualidade. E visto que os corredores hoje existem, me parece fazer sentido fazer com que funcionem da melhor maneira possível antes de cogitar qualquer construção de VLT ou metrô nesses eixos. Mas a Transbrasil ainda está em obras, atrasada no mínimo uma meia década, e a promessa é que comece a operar em 2024. E visto o completo desgoverno que estamos vendo na gestão dos trens, espero que a situação de mobilidade ganhe algum alívio com o começo da sua operação. Mas, olhando o projeto, é inegável que há erros e omissões, em alguns casos grotescas, que precisam ser apontadas, e espero que parcialmente endereçadas no futuro. A ideia original da Transbrasil era partir desde o aeroporto Santos Dumont até o terminal Deodoro, em construção ao lado da estação de trens do mesmo nome. Este projeto foi modificado ao longo do tempo, inicialmente reduzindo o trajeto no centro do Rio de Janeiro até a Candelária, uma vez que houve a implantação das linhas de VLT até o aeroporto Santos Dumont, e depois o BRT foi retirado completamente do centro, transferindo seu destino final para o terminal Gentileza, em construção ao lado da rodoviária. Lá, ele se conectará ao VLT, e vai ganhar uma pequena extensão da rodoviária até o terminal BRT Gentileza. Então, tá tudo beleza. BRT conectado ao VLT, tá tudo certo. Não. A grande omissão do BRT Transbrasil está justamente nas suas conexões. Ou melhor, a falta delas. Por mais que o transbordo de linhas e modais não é, a princípio, um problema, isso se torna um problema quando é necessário fazer múltiplos transbordos em curto espaço de tempo e distância, ou quando a quantidade de pessoas que vão sair de um modal ou linha para a próxima é muito alta, ou ainda quando isso acarreta demasiadamente em custos e tempo adicional. Nesse caso, qualquer passageiro que quiser ir ao centro da cidade ou seguir de metrô terá que pegar, provavelmente, o VLT. Só que esse trajeto hoje, de VLT da rodoviária até a Central do Brasil, leva 22 minutos, segundo o Google Maps. Mais o tempo médio de espera entre saída de VLTs, estamos falando aí de 25 a 30 minutos por baixo. Só que a estação mais próxima de metrô fica a menos de 1,4 km de distância. Longe demais para ir andando confortavelmente, mas perto o suficiente para suscitar a pergunta: será que o BRT não deveria seguir pelo menos 1,4 km adiante e fazer a conexão diretamente com o metrô em menos de 5 minutos? E a partir do metrô ter acesso a toda a Zona Sul até a Barra ou no outro sentido para a Tijuca? Será que não seria melhor levar o BRT até o final da Francisco Bicalho e depois com o viaduto até ao lado da estação Cidade Nova? Ou então por dentro da abandonada estação Leopoldina até a estação São Cristóvão, atendendo de quebra também eventos no Complexo Maracanã e Quinta da Boa Vista? E se essa falta de conexões intermodais no centro parece uma omissão grave, o que vem a seguir é ainda pior, muito pior. A Transbrasil segue na Avenida Brasil, paralela ao ramal Saracuruna da Supervia até o Trevo das Missões. E nesse ponto a Avenida Brasil faz uma mudança de rota de quase 90 graus, e na prática corta de maneira transversal todos os ramais da Supervia e a linha 2 do metrô. Uma oportunidade única de prover, neste trecho da Transbrasil, uma transversalidade com modelo de média capacidade. Só que as linhas que se cruzam no mapa de papel
não se conectam no plano da Terra. O único local de conexão com a supervia é no terminal final do BRT, em Deodoro. O ramal Belford Roxo, a linha 2 e o ramal Saracuruna não têm estações de BRT para promover uma integração, ou seja, o potencial de promover uma conexão transversal aos 4 ramais metroferroviários, bem no limite entre Rio de Janeiro e os municípios da Baixada, não é realizado. Construir e fortalecer eixos transversais à rede metropolitana de transportes é um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Estratégico Urbano Integrado, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro em 2015. Mas parece que a Prefeitura não lê os estudos do governo estadual. Verdade seja dita, uma integração com o ramal Belford Roxo seria difícil. A estação Barros Filho fica a mais ou menos 800 metros de distância da Avenida Brasil. Mas no caso da linha 2 do metrô, a estação Coelho Neto tem o final da sua plataforma a 280 metros da Avenida Brasil. E com um pouco de criatividade e algumas desapropriações, se a parte sul da estação fosse realocada para a parte norte, ou seja, alongando a estação em 130 metros mais para perto da Avenida Brasil, sem mexer nos seus acessos, uma integração entre BRT e metrô seria de bem razoáveis 150 metros. Mas a falta de integração mais absurda é, sem dúvida, Parada de Lucas. A estação da Supervia fica literalmente embaixo da Avenida Brasil. A plataforma da estação está embaixo da Avenida Brasil. O BRT vai passar a 0 metros de distância da estação Parada de Lucas da Supervia e não terá uma estação de BRT no local. Não tem integração entre os modais. Com um mínimo esforço, seria possível integrar de forma transversal 3 dos 4 ramais metroferroviários que atendem a Baixada Fluminense, tornando possível usar o sistema de trens e BRT para se deslocar entre regiões da Baixada, em vez de apenas servirem de modal radial para o transporte para o centro do Rio de Janeiro. Em vez disso, o BRT pulou essa integração, focando exclusivamente em uma integração com ônibus ao longo do seu trajeto, com terminais planejados no Trevo das Missões e das Margaridas para coletar o fluxo de quem vem de ônibus pela Washington Luiz e pela Presidente Dutra. Em vez de promover uma integração intermodal e fortalecer uma rede de transporte, estamos seguindo o caminho de sistemas que competem entre si, deixando de lado sinergias e oportunidades de integração. Erros grotescos que fazem com que o retorno sobre esse investimento seja muito menor que o possível. Bola fora de Eduardo Paes. Espero que no futuro, não distante, percebam a mancada e comecem a pensar em como remediar esse erro e fazer com que essas integrações entre BRT e o sistema de metrô e supervia sejam possíveis. E você, qual a sua opinião sobre a Transbrasil e o sistema de BRTs como um todo? Deixe seu comentário abaixo, assine o canal e compartilhe esse vídeo com seus contatos.